Ô, Mas tá certo. Vamos lá, então. Então, antes de iniciar, eu gostaria de dar boas-vindas a todos os presentes. É, Dizer que é uma grande honra, né, estar aqui organizando alguns eventos que são muito importantes para a discussão jurídica nacional. Né, quando nós falamos de direito, não falamos apenas do corpo frio da lei, mas falamos de seres humanos, falamos de sociedade, falamos, né, de todo um complexo, né, existencial bastante sério, bastante importante para que nós possamos avançar, né, nas discussões. Hoje mesmo nós podemos verificar isso, a importância disso diante do caos instalado, né, na realidade brasileira, né? Ontem mesmo, acho que é sempre importante, cada evento público, cada manifestação pública nossa, que nós possamos fazer aí sempre, né, alguns segundos, alguns minutos, né, de silêncio interno, de meditação, de reflexão, do que representa, né, quase 2.000 brasileiros mortos num dia, né? 260 mil mortos, né, no total, ou seja, nenhum momento da história houve isso, algo absolutamente sem precedentes, né? E isso só pode ser, obviamente, uma grande crise ética, uma grande crise humana, né, de humanismo que nos atravessa. Também vemos, obviamente, que tal crise, que tais dinâmicas atravessam toda a estrutura brasileira, sobretudo no campo nosso, né, o campo do direito, o campo judiciário, também padece do mesmo mal. Motivo pelo qual nós vemos recorrentemente bastante mazelas nesse campo. Ontem, né, antes de ontem, saiu a notícia, teve essa discussão sobre a decisão do Fachin em relação à competência do julgamento, né, do Sérgio Moro, né, ou seja, da vara, da 13ª vara em relação ao presidente Lula. E eu sempre costumo dizer, até mesmo escrevi na minha tese, que esse caso, obviamente, é um caso importante, é um caso grande, mas mais importante que esse caso, que essa situação onde fica evidenciado, né, uma falha grave do nosso sistema judiciário, são aquelas que são invisíveis. As milhares e milhares de pessoas que são condenadas, processadas, submetidas ao ferro, submetidas ao terror da prisão, por julgamentos tão violentos, tão desconectados de qualquer prática civilizada, qualquer prática baseada no direito que foi constituído, né, na sua forma, né, dogmática, articulada, obviamente, com o espírito do humanismo. Então, sempre costumo dizer isso. Mais do que esses grandes casos que aparecem nas televisões, são os milhares de casos que ninguém sabe o nome. Ninguém sabe quem é o juiz, ninguém sabe quem é o promotor, ninguém sabe quem é a mãe, quem é o pai, quem é essa pessoa que foi condenada, às vezes, né, sem defesa, sem prova, né, muitas vezes por um assessor, muitas vezes por um estagiário. E dentre né, desse coletivo de pessoas sempre humilhadas, sempre submetidas à margem da lei, temos esse coletivo, esse conjunto muito importante, talvez um daqueles que são os mais esquecidos, que são as mulheres presas, né? Essas esquecidas pelos seus companheiros, pelas suas famílias, muitas vezes, quase todos vinculados com crimes sem violência. Então, uma mazela que marca fundo no espírito da nossa nação, né, do direito, uma ferida aberta, exposta, que obviamente, né, precisamos de ações, né, e elas a partir da crítica que permitam, obviamente, a gente, né, localizar. E para isso, obviamente, nós contamos com vários eventos para fazer essas discussões. Esse primeiro evento, no dia da Semana da Mulher, eu quis chamar a professora Katia, que eu logo vou apresentar, mas antes, né, eu queria passar a palavra para o nosso querido professor Bruno Cunha, professor também da mais fina estampa, que tem organizado e tem se doado tanto aí para que façamos cada vez mais eventos e eventos melhores. Então, Bruno, por favor. Obrigado, professor. Boa noite aí, pessoal. Ou boa tarde, né? Estamos no final da tarde. Eu só queria fazer uns comentários breves, rapidinho, só para que vocês se situem com relação à certificação.
né? Para aqueles que não sabem, a gente está agora com um novo projeto, né? O professor Akhenaton, com a coordenação, está elaborando um novo projeto, um plano político pedagógico, né? E a gente nessa linha está tentando organizar de forma institucionalizada a realização de eventos, a iniciação científica e esse tipo de prática. Então, nesse sentido, né, agora nosso primeiro mês, terceira semana, mais ou menos, trabalhando com isso, a gente está fazendo os nossos eventos através da plataforma Simpla. Como vocês viram, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, enviem um e-mail para a gente. Para vocês acessarem o certificado que será o correspondente a este evento, vocês devem entrar na plataforma Simpla após, ou daqui um dia, não sei se daqui 24 horas ou até menos, possivelmente, vai estar lá. Daqui uns 2 dias no máximo, está lá na própria plataforma Simpla, meus ingressos encerrados. Vocês clicam ali, vai ter o evento e vocês podem baixar daí o certificado de ouvinte. A professora, depois a gente envia para a senhora via e-mail ali o seu certificado com uma mensagem especial de agradecimento aí pela sua gentileza de vir aqui falar para nós esse evento que se intitula Mulheres e Vulnerabilidades Decorrentes do Cárcere. Sem mais delongas aí, agradeço a gentileza da professora por ter aceito o convite e vir falar aqui para os nossos acadêmicos e acadêmicas. E tem a palavra aí, professora Akhenaton. Então, beleza. Sem mais, também não vou ficar me enrolando muito. Eu tenho uma tendência a ficar falando sem parar, mas eu não posso deixar de falar algumas palavras sobre a professora Katia, né? Então, ou seja, meus alunos que estão aqui presentes, né, que estão, assim como o Bruno, né, já passou por isso, e a própria professora já passou por isso também, né? Quando somos estudantes de graduação, nós olhamos aqueles professores que nos inspiram, que nós almejamos, que, né, sonhamos um dia em poder conversar, em poder assistir a aula, em poder se aproximar. E eu me formei no interior, né, como todos nós aqui. Quando fui para Curitiba, fui fazer uma pós-graduação em Direito Penal e Criminologia, e eu nunca vou esquecer da aula, isso foi faz mais de 10 anos, foi a aula da professora Katia Arguello, foi sobre um tema, inclusive, que me ficou muito caro, que eu fiquei anos estudando, que é a Escola de Chicago. Então, até hoje eu lembro daquela aula e como eu fiquei, sabe, assim, meu Deus, extasiado, assim, com aquilo. E sempre falei, puta, eu quero fazer uma aula de pós-graduação com essa professora, né? Quero acompanhá-la, quero, na medida do possível, participar desses debates. E ano passado foi possível, né? Eu tive o prazer de participar da disciplina dela de criminologia, né, na Federal do Paraná, de criminologia crítica. Foi um curso maravilhoso, de 6 meses, com uma turma maravilhosa, vários colegas, e, obviamente, de forma magistral, ministrada pela professora. Então, assim, antes de mais nada, eu queria dizer que eu, como um pupilo, como um aluno da professora, eu fico muito emocionado de tê-la aqui na nossa instituição, ainda que à distância. Dizer que essa é uma oportunidade única para os nossos alunos, e especialmente para mim, né, como coordenador do curso de Direito de Ponta Grossa, em possibilitar um curso realmente crítico, um curso que tenha a capacidade de criar não meramente pessoas para o mercado de trabalho, mas agentes transformadores, porque é isso que a sociedade brasileira precisa. Então, para quem não conhece a professora Katia Arguello, né, a professora Katia, ela é doutora em Direito e Sociologia pelo Departamento de Antropologia e Sociologia da Política da Universidade de Paris, né, a Paris 8, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, também que é uma grande escola, né, da área de Criminologia e de Direito, professora de graduação e pós-graduação de Direito da UFPR, membro do Instituto de Criminologia e Política Criminal do Paraná, onde eu fiz minha pós-graduação, que eu estava me referindo, associado ao Instituto Carioca de Criminologia, dos nossos queridos Nilo Batista e da professora Vera, coordenador do Núcleo de Criminologia e Política Criminal da Federal do Paraná, do Grupo de Pesquisa em Criminologia Crítica, e realiza pesquisas em várias áreas, muitas delas, né, em comum à minha, por isso mesmo, essa minha admiração muito grande sobre guerra às drogas e seus efeitos no sistema de justiça criminal, além, né, obviamente, desse tema tão importante que são as mulheres encarceradas e a questão do tráfico de drogas que envolvem as mulheres no Brasil. Professora, eu como seu aluno e como professor, né, digo que é uma grande honra, mais uma vez. Muito obrigado pela presença e a palavra é sua.
Boa noite a todos e todas. Vocês estão me ouvindo e me vendo? Sim. Perfeitamente. Eu tive um pequeno probleminha aqui na minha tela, achei que não estava mais vendo. Bem, em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Universidade Unicecal pelo convite, especialmente a pessoa do professor Akhenaton Tozek, que foi meu aluno no doutorado, um dos alunos mais brilhantes que eu já tive até hoje. É assim, uma pessoa extraordinária. Vocês que são alunos do professor Akhenaton, com certeza sabem desse grande valor que ele possui, né? Uma pessoa com uma mentalidade fantástica, assim, um conhecimento incrível, e nós nos afinamos muito em razão dos temas que nós pesquisamos, e foi um grande prazer ter dado aula para Akhenaton Tozek. Eu posso dizer que eu aprendi muito com ele. E eu, como sempre, aprendo com os meus alunos, né? Sempre uma felicidade poder aprender também, porque o professor não é só aquele que ensina, o professor também é aquele que aprende com os próprios alunos. E eu tenho aprendido muito com os meus alunos, agradeço muito, então, ao professor Akhenaton Tozek pelo convite. Agradeço também ao Bruno, que acabei de conhecer. Felicidade de saber, né, que os estudantes estão unidos nessa luta por trabalhar temas que ficam efetivamente na invisibilidade dentro do direito penal e muitas vezes da criminologia, né, como a situação das mulheres encarceradas. Então, eu vou começar a falar já sobre o meu tema, que é sobre a situação das mulheres que mulheres e vulnerabilidades decorrentes do cárcere, né? As mulheres normalmente aparecem subrepresentadas se comparadas ao contingente masculino. A criminalidade feminina tradicionalmente correspondeu ao estereótipo de uma criminalidade específica, realizada normalmente no âmbito da esfera privada, como aborto, infanticídio, abandono de menores, assim. Mas esse quadro tem se mudado nos últimos anos com a política penal de guerra às drogas e o envolvimento das mulheres no tráfico de drogas, para manter a subsistência ou para oferir algum tipo de renda complementar. Só para vocês terem uma ideia, 70% das mulheres estão presas por tráfico de drogas hoje. E em 2016, são os últimos dados, né? Houve aumento da população carcerária feminina em 656%, enquanto a de homens foi de 283%. Ou seja, esse é um problema que está batendo a nossa porta, né? Nós temos a quarta população carcerária feminina, que estamos atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Rússia. As drogas são tratadas no Brasil, normalmente, pelo viés do sistema penal, tendo a polícia um papel de protagonismo. Normalmente, há flagrantes policiais, e os policiais são as próprias testemunhas dos crimes. Não há efetivamente uma polícia investigativa. Eles pegam os varejistas das drogas, as mulas, os aviões, os esticas, né? A droga, o que é? É um crime sem vítima, é um crime de perigo abstrato, de mera presunção de perigo ao bem jurídico e saúde pública. E a gente se pergunta, como pesquisador, o que é efetivamente saúde pública se você considerar a quantidade de mortes que o proibicionismo produz, né? Se você considerar a quantidade de mortes e de encarceramentos que o proibicionismo produz. Nós precisamos refletir sobre essa situação. Então, o tráfico de droga é um comércio, a maioria dos varejistas é pega sem usar armas, enquanto isso a cifra oculta de homicídios chega a 95% no nosso país, né? É uma cifra extremamente elevada, a cifra de homicídios. Temos apenas 5% dos casos em que se detecta autoria e materialidade do delito, né? Falta uma investigação. Então, a gente pode se perguntar, o que é mais importante, a vida ou impedir o comércio de uma substância? Qual deve ser a prioridade do Estado? A demonização das drogas, ela tem, e o fato de o crime de tráfico ser considerado como crime hediondo,
faz com que o judiciário referende escolhas feitas pela polícia normalmente, né? Então, a imparcialidade do magistrado fica, de certa maneira, ferida pelo fato de que é o policial quem diz efetivamente o que vai ser considerado tráfico e o que vai ser considerado consumo de drogas. Né? Sob o argumento de proteger a ordem pública, só para que a gente tenha uma ideia, esse é um dado da Associação para a Reforma Prisional, os juízes cariocas optaram por manter 98% das prisões em flagrante por tráfico de drogas, mais do que nos casos de homicídio, que eram 93%. Então, a punição é dada mesmo antes do julgamento, de uma forma mais gravosa do que em qualquer outro crime. O tráfico de drogas, o que ele é? Ele é isso que eu disse, um comércio, um crime sem vítima, e ninguém vai mudar o consumo de drogas pela razão das armas, né? O consumo continua aumentando em países mais proibicionistas, onde se encontram drogas cada vez mais pesadas, mais baratas, mais acessíveis, como foi o caso do crack. A professora Maria Lúcia Caram fala muito bem disso, mas outros autores também, né, que na década de 80 houve uma grande apreensão de cocaína e por conta disso houve a expansão do comércio do crack. Também na década de 90 aconteceu o mesmo com a maconha, a grande apreensão e depois surgimento do skunk e do super skunk, ou seja, de drogas mais potentes, de drogas mais adictivas. E com o proibicionismo você tem substâncias mais pesadas porque você tem de movimentar uma quantidade maior num volume pequeno. Por exemplo, no caso dos destilados durante a lei seca nos Estados Unidos, tem um autor chamado Mike Gray, que num livro chamado Drug Crazy, em que ele fala que, na realidade, as pessoas iam aos campos de futebol americano, tomavam sua cerveja, curtiam o futebol e voltavam para casa. E depois, com a lei seca, isso foi proibido e as pessoas passaram a consumir muito mais destilados do que a cerveja, porque, na realidade, o que se produzia mesmo era a droga mais potente, mais forte, o destilado, porque você tem que movimentar uma quantidade maior num volume pequeno. Então, é isso que acontece também no caso. Acho que aconteceu, acho que travou, talvez. Os efeitos primários da droga dizem respeito... Oi? Não, que tinha dado uma travada, professora, mas já voltou. Sim. Então, desculpa, eu não percebi aqui. Então, é muito mais do que os efeitos primários da droga, que dizem respeito à substância em si e às consequências do seu uso para a saúde, para a vida das pessoas, né? O professor Alessandro Barata fala, além dos efeitos primários, nós temos que analisar os efeitos secundários das drogas, que são os efeitos da sua proibição, que no mercado clandestino aumenta muito a lucratividade, portanto, se torna um excelente negócio, porque você não paga impostos, você não paga direitos trabalhistas, não há controle de qualidade da substância, não há direito do consumidor, aumenta-se o encarceramento, as mortes violentas praticadas pela polícia e também pelos grupos que disputam território entre si, né? A gente, como diz a professora Maria Lúcia Caram, você não vê os membros da Ambev entrando em guerra, usando armas para uma disputa que eles, na realidade, podem ter no âmbito do judiciário, né? Então, como não há legalização, essa disputa se dá de forma sangrenta, de forma violenta. Com isso também você aumenta a corrupção policial, aumenta a corrupção política, né? Porque os grandes traficantes, esses que não são pegos normalmente pela polícia, não se enganem, eles não estão na favela. Não é na favela que estão as armas e a maior parte do tráfico, né? Mas a polícia vai buscar sempre na favela, sempre nas comunidades, sempre nos bairros pobres, né? Então, há pessoas que ganham muito com isso, né? Que aplicam na Bolsa de Valores, que fazem negociações com bancos do tipo HSBC
O HSBC teve que pagar uma multa enorme pelo fato de ter lavado mais de 480 mil dinheiro advindo do tráfico de drogas, né? Então, eles tiveram que pagar uma multa de 1,98 bilhão, não sei, mais ou menos isso aí, né? Então, essa questão do proibicionismo, ela precisa ser repensada através de uma saída inteligente, como eu diria, pelas armas da razão, né, que é a experiência que já está ocorrendo no mundo afora de descriminalização e de legalização com resultados muito positivos, como, por exemplo, Portugal, que descriminalizou o uso das drogas e em 10 anos conseguiu reduzir em mais de 50% o uso da heroína, que era a droga mais problemática deles. Como disse muito bem em uma de suas palestras, o professor Luiz Carlos Valois, que é também juiz em Manaus e tem doutorado pela USP, ele fala o que a gente deveria se perguntar não é por que legalizar, e sim por que proibir. O proibicionismo tem pouco mais de 100 anos. A Convenção Internacional do Ópio, firmada em Haia, é de 1912 e é o primeiro tratado internacional de controle de drogas. O Brasil aderiu a esse tratado por meio de um decreto em 1915. E o Brasil nem sequer tinha problemas com o ópio. A heroína era um remédio vendido na farmácia pela Bayer, né? Era um xarope para tosse que se utilizava, né? O uso da heroína injetável nasce da proibição do ópio, sobretudo nos Estados Unidos, que eles proibiram a forma, segundo pesquisa do professor Sebastian Scherer, proibiram a forma menos prejudicial à saúde, que era o ópio fumado, em vez de proibir a forma de heroína injetável, né? E isso aconteceu, na realidade, em razão de uma perseguição a determinadas populações, no caso, a perseguição aos chineses que disputavam o mercado de trabalho com os americanos naquela época nos Estados Unidos, né? Então, além disso, nós temos o caso do Van Mariani, que tinha cocaína, a Rainha Vitória e o Papa Leão XIII eram a garota e o garoto propaganda do vinho que possuía cocaína na sua fórmula. Thomas Edison, por exemplo, deve muitas de suas invenções ao vinho Mariani, porque ele tomava o vinho para se manter acordado, para estudar, para trabalhar. E a cocaína era usada na fórmula da Coca-Cola, que é uma bebida extremamente conhecida no mundo todo e foi utilizada até 1903. Né? Então, se a gente parar para pensar, e tudo que os estudiosos sobre drogas nos ensinam, é que as pessoas preferem utilizar as drogas nas suas formas mais leves, mas o proibicionismo lhes retira isso. Produz formas cada vez mais pesadas, formas sintéticas. No relatório da UNODC, né, que é United Nations Drug and Crime, eles mostraram que tem em torno, hoje, né, em torno de 737 tipos de substâncias diferentes que são fabricadas no mundo, ou seja, cada vez mais substâncias diferentes e com o proibicionismo. Então, se a gente parar para pensar sobre o que são as drogas, a gente tem que refletir não só sobre as drogas ilícitas, mas também sobre as drogas lícitas. O álcool, o tabaco, o açúcar, o café, a aspirina, a fluoxetina, a maconha, a cocaína, a heroína, todos são drogas capazes de alterar nossos estados físicos e psíquicos. De drogas. Vou utilizar um termo que ele prefere utilizar o uso adulto de drogas em vez de uso recreativo. Há pessoas que usam e que são produtivas, que têm uma vida normal. Outras têm problemas. As pessoas que têm problemas, a solução é buscar o acesso à saúde, né? Então, o problema não deve ser tratado com policiamento, e sim com medidas de saúde, né? A droga é um problema de saúde, sobretudo, né?
Então, e se a gente parar para pensar, a autolesão não é crime, não afeta bem jurídico de terceiro. É tão absurdo criminalizar o uso de drogas quanto é criminalizar o suicídio. Uma pessoa que tenta suicídio, ela está pedindo socorro, ela precisa de ajuda médica, e não de ajuda psicológica, e não de, como se diz, tratamento através do policiamento, porque há muitos usuários hoje criminalizados como traficantes, né? Porque Professora, deu a quantidade um... de drogas semelhantes a esse. Desculpa, deu uma Oi? travadinha, deu uma travada. A senhora podia voltar um pouquinho no que a senhora falou, uns 2 minutos atrás, assim? Deu uma travadinha, assim, 1 minuto. Quando eu Desculpa. falei sobre o álcool, o tabaco, o açúcar, Isso, por favor. tá, então, né, Obrigado. o álcool, o tabaco, o açúcar, o café, a aspirina, a fluoxetina, a maconha, a cocaína, a heroína, todos são drogas capazes de alterar nossos estados físicos e psíquicos e de causar dependência. Há que se falar em uso adulto de drogas, como diz muito bem Carl Hart, não mais uso recreativo e sim uso adulto. Há pessoas que usam as drogas e são produtivas, são saudáveis, têm vida normal, outras têm problemas. As que têm problemas precisam de tratamento médico, de tratamento psicológico. A autolesão não é crime, usar drogas não afeta o bem jurídico de terceiro. É tão absurdo criminalizar o uso de drogas quanto é absurdo criminalizar, ou seria absurdo criminalizar o suicídio, por exemplo. Uma pessoa que tenta suicídio, ela está com problemas, ela precisa de ajuda, ela precisa de suporte. Você não vai tratá-la como se fosse uma questão policial. E é exatamente isso que se deve fazer com relação à questão das drogas. O problema não é a substância em si, é o contexto, é o vínculo. Depois, se nós tivermos tempo, ao final da palestra, na hora que formos fazer na hora das perguntas, né? Eu posso falar um pouco para vocês sobre uma experiência de Bruce Alexander sobre o Parque dos Ratos, sobre essa experiência, objeto de uma outra palestra, né? Mas vamos analisar o que acontece com a mulher aprisionada, né? Então vamos voltar aqui à nossa questão principal. As mulheres desempenham um papel de arrimo de família, trabalham e recebem salários baixos, muito mais baixos normalmente que os salários dos homens, prevalecem níveis de pobreza entre as mulheres e nos domicílios por elas chefiados. Segundo o relatório sobre mulheres encarceradas no Brasil, 87% das presas têm filhos e 65% não mantêm relacionamento com os pais das crianças, ou seja, os encargos recaem sobre as mulheres. Elas ingressam no mercado ilícito como um meio de subsistência ou como uma forma de complemento de uma renda que é uma renda muito baixa, né? As desigualdades da sociedade, de gênero, de raça, se reproduzem nos mercados de ilicitudes. As mulheres, especialmente as mulheres negras, ocupam a posição mais subalterna nesses mercados, onde elas ficam mais vulneráveis ao processo de criminalização no entanto, nesses mercados há uma permanência da divisão do mercado de trabalho, da divisão sexual do mercado de trabalho, que reserva aos homens os espaços públicos e de poder. Segundo os dados do DEPEN, as mulheres presas são majoritariamente mulheres jovens, presas no período economicamente ativo de suas vidas. 2 em cada 3 mulheres são negras e em torno de 50% não concluíram o ensino fundamental. Essas mulheres fazem parte do elo mais frágil da economia, são vítimas da violência estrutural, que pode ser analisada a partir da desigualdade social e da pobreza, da desigualdade de gênero, com a feminização da pobreza e, por fim, da violência institucional quando elas vão parar nas prisões.
As mulheres normalmente ocupam posições mais subalternas na estrutura do tráfico, são objetificadas, descartadas, quando não são mais úteis. Que é o caso, por exemplo, das mulas, que normalmente servem para desviar a atenção da polícia em relação a carregamentos de drogas bem mais expressivos. O enfoque do tratamento penitenciário dispensado às mulheres é estereotipado, é uma herança constitui, né, uma herança das teses lombrosianas do século XIX. A sociedade julga com mais rigor a mulher que comete um crime pela sua condição de mulher, pelo papel que ela desempenha. Como se diz lá na entrevista que fizeram com a Marcela Temer, né, há uma expectativa de que a mulher seja bela, recatada e do lar. Né? Não há uma expectativa de protagonismo feminista, né? Que é o que, na realidade, essas mulheres, especialmente as mulheres negras, têm. A pena é um sofrimento e dor, tanto para homens quanto para mulheres, mas há sempre um plus de sofrimento imposto às mulheres apenadas, pelo simples fato de serem mulheres com as suas peculiaridades relativas ao relacionamento familiar, à maternidade, à construção social do papel feminino, submetidas a um ambiente que não possui estrutura e organização apropriadas ao atendimento dessas peculiaridades, pois é um ambiente construído por e para homens, né? Lombroso afirmava que as mulheres são duplamente perigosas, são uma espécie de monstro, né, que tem qualidades criminais masculinas e as piores características da natureza feminina. Quais seriam essas características? Astúcia, rancor, falsidade, dissimulação, vingança. Essa era a visão de Lombroso sobre a mulher criminosa. A mulher sempre foi destinada a um tratamento baseado no recolhimento, seja na casa, no convento, nos internatos ou no manicômio e, por fim, na prisão. Daniela Arbex, num livro muito interessante chamado Holocausto Brasileiro, que fala sobre a história do manicômio de Barbacena, em Minas Gerais, mostra que muitas mulheres que nem sequer eram portadoras de doenças mentais foram internadas por seus familiares, por seus maridos, por seus pais, apenas porque eles queriam livrar-se delas. Há portanto, uma ambiguidade na visão machista e patriarcal sobre a mulher, né? Ora, ela é vista como alguém que requer proteção masculina, ora como alguém que é demonizado por lutar pela sua autonomia, por lutar pelos seus direitos. Quando realizamos a pesquisa no Presídio Feminino de Piraquara, em 2012, uma das funcionárias nos disse para que tomássemos cuidado, porque as mulheres que nós iríamos entrevistar eram muito perigosas e dissimuladas. Ao contrário do que nos for alertado, a pesquisa nossa demonstrou que aquelas mulheres não eram perigosas, eram muito sofridas e não dissimuladas. Das 141 entrevistadas, 80% delas nunca portaram armas. Majoritariamente, não tinham condenações por prática de outros crimes, não participaram de organizações criminosas e, em geral, foram presas com pequenas quantidades de droga. Então, a execução da pena representa um plus de sofrimento e de culpabilização também para a mulher. Há um enfoque sexista estereotipado que reforma o papel tradicional das mulheres. A disciplina e o controle são excessivamente severos. Há um uso desmedido de medicação para tirar a cadeia, quase não há assistência à saúde das mulheres e há quase nenhum amparo às mulheres com encargos familiares. Na pesquisa que realizamos, ao perguntarmos como que elas se sentiam, elas normalmente diziam: nós nos sentimos como lixo, nós nos sentimos como a escória da sociedade, nós nos sentimos piores que animais. Então, a solidão também é um grande problema, pois normalmente as mulheres são abandonadas no presídio. Seja porque
elas cometeram um erro que é considerado inadmissível para uma mulher pela sociedade, pela própria família, seja porque seus familiares não querem se submeter à revista vexatória imposta aos parentes de aprisionados, seja porque seus familiares são tão pobres que sequer têm dinheiro para pagar o ônibus e ir visitá-las. Então, para as mulheres, a solidão é uma realidade cotidiana. Para os homens, há filas para a realização de visitas. Então, o abandono no presídio feminino nos chama muito mais atenção. A falta de visita íntima, então, é uma situação ainda mais grave. Nós vimos que em torno de 97% das mulheres que entrevistamos não recebiam visitas íntimas. Há um trabalho sensacional sobre esse tema, realizado pela Júlia Gitirana, que mostra que, na realidade, é um controle muito maior sobre o corpo das mulheres encarceradas, sobre a sexualidade das mulheres encarceradas, do que em relação aos homens. Então, as mulheres também reclamavam nas entrevistas que fizemos sobre a atribuição abusiva de faltas graves, que normalmente as levavam à tranca. A tranca era um cubículo assim de 2 por 2 que ficava em situações sem ventilação, sem sol, em condições de higiene extremamente precárias, que ficavam ali para serem castigadas. Os comportamentos mais banais, às vezes, podiam levá-las à tranca, como, por exemplo, a recusa em tomar um medicamento com prazo de validade vencida, a reclamação quanto à qualidade da comida. Tudo pode ser percebido como um desafio à autoridade. As mulheres presas, na realidade, representam um dos coletivos de pessoas reclusas mais vulneráveis socialmente. Têm menos recursos econômicos, laborais, educativos, e são as que normalmente se responsabilizam majoritariamente pelos encargos familiares. Devem existir medidas para evitar também a aprisionalização dos filhos e a perda do poder familiar. O medo de perder o vínculo afetivo com os filhos de modo definitivo é o que mais angustia as mulheres e o que mais as deprime. Elas carregam um sentimento de culpa, como no caso de uma mulher que me chamou muita atenção na entrevista e que me fez sentir-me muito mal, assim, uma tristeza terrível. Ela chorava contando que ela perdeu o filho enquanto ela estava presa, um filho de 14 anos que se meteu numa rixa de futebol entre os times, eu acho que, se não me engano, do Coxa e Atlético, e faleceu. E ela demorou 3 dias para conseguir dar um telefonema para a família. Então, é um sofrimento que, quando a gente para pensar, que ninguém merece um sofrimento como esse, né? A gente tem que ter empatia com o outro, né? Pensar, e se fosse eu nessa situação, o que eu faria? Eu acho que essa é uma questão importante a ser colocada. Então, em muitas situações também são apresentados os interesses da mãe como interesses em conflito com os dos filhos. A mulher presa perde a credibilidade como mãe, ela é culpabilizada. As solicitações das reclusas são interpretadas normalmente como exigências egoístas de uma mãe má. A mulher presa é tida como uma espécie de antimulher, já dizia Maria Molero sobre essa questão, né? Ela fala porque ela violou o papel que lhe foi atribuído socialmente. Então, além dela violar a lei, ela violou esse papel, e por isso ela é considerada como uma espécie de antimulher. A mulher presa está normalmente abandonada pelo parceiro, abandonada pela família. Em geral, há um completo esgarçamento dos vínculos afetivos e familiares da mulher aprisionada. Muitas perdem de modo definitivo os filhos, que são enviados para adoção quando não há ninguém da família que possa encarregar-se das crianças. Normalmente, durante esse cumprimento da pena de prisão, essas crianças acabam sendo adotadas por outras famílias, e essa mulher nunca mais vai ver seus filhos. As estrangeiras também ficam numa situação de maior vulnerabilidade ainda, porque, em muitos casos, as famílias sequer sabem
que a pessoa está presa e ainda assim existe o obstáculo do idioma, o obstáculo da comunicação também dessa mulher presa, no que diz respeito à sua luta pelos direitos ali internamente dentro da prisão, às suas necessidades, né? Os trabalhos na prisão feminina também reproduzem um papel subalterno que normalmente a mulher desempenha fora da prisão. Então, normalmente os trabalhos que eram distribuídos para as mulheres presas eram de cozinheira, de faxineira, trabalho na creche, e o trabalho era normalmente utilizado como uma moeda de troca nas relações de poder que se estabeleciam entre as agentes e as presas, né? Então, não há trabalho para todas. Então, como que a gente vai selecionar aquela que se comporta melhor, aquela que é mais submissa, enfim. Essas circunstâncias também têm que ser sopesadas. As mulheres ficam desesperadas para trabalhar, para conseguir alguma renda, para poder enviar o dinheiro à família e aos filhos que ficam num estado de penúria durante a sua prisão. Claro, houve uma modificação no Código de Processo Penal, no artigo 318, a partir das leis 12.403 de 2011 e 13.257 de 2016, para promover alterações nesse artigo 318, em que diz o seguinte: poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando a agente for, inciso 4º, gestante, inciso 5º, mulher com filho de até 12 anos incompletos. Gustavo Badaró e Geraldo Prado afirmam que, embora o texto legal sugira uma faculdade, na verdade o que está previsto é um direito subjetivo que deve ter uma aplicação compulsória pelo magistrado, mas na realidade isso não ocorreu e por isso surgiu aquele famoso habeas corpus 143.641 de São Paulo, sobre o qual eu vou falar mais no final da nossa exposição. A situação da mulher grávida no sistema carcerário é de extrema vulnerabilidade. A lei de execução penal prevê que, além da possibilidade de manutenção do vínculo entre mãe e filho, através da amamentação durante 6 meses, há uma necessidade de berçário para que seja exercida a sua plenitude do cuidado com os filhos, né? Mas geralmente isso não há. O censo mostrou que apenas 14% das unidades femininas ou mistas contam com berçários ou centro de referência materno-infantil, que alcançam espaços destinados a bebês de até 2 anos de idade. A situação do encarceramento no interior compõe aquilo que a gente chama de sombra do sistema, com estabelecimentos prisionais precários, sem a presença de um corpo funcional técnico e sem a presença da defensoria, né? Tem uma pesquisa realizada por Braga e Angotti, chamada Dar à Luz na Sombra, que foi realizada em conjunto pelo Ministério da Justiça e o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPE, em 2015, que mostra esses dados, que a situação no interior é muito pior ainda do que a situação nas capitais. Então, o cárcere, pela forma que recebe as mães e abriga as gestantes e as crianças, ele é completamente ilegal, ele é completamente inconstitucional, ele fere a dignidade da pessoa humana. A prisão preventiva subtrai o acesso a programas de saúde, a programas pré-natais, a assistência regular do parto e do pós-parto, a condições de higiene e de autocuidado dessas mães e dessas crianças, impossibilitam às crianças condições adequadas de desenvolvimento, né? Há uma fragilidade física e emocional das mulheres pela preocupação com a tutela dos filhos que ficaram em abrigos sociais, ou na casa dos vizinhos, ou na casa dos avós. Poucas recebem visitas periódicas dos seus filhos, o que viola o artigo 19, parágrafo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante a visita periódica dos filhos a pai e mãe privados de liberdade. Segundo os dados do DEPEN de 2016,
as mulheres, 45% das mulheres presas não haviam ainda sido julgadas e condenadas. Muitos juízes entendem que há uma impossibilidade de deferimento da prisão domiciliar em casos de tráfico de entorpecentes. A lei de drogas, combinada com a lei de crimes hediondos, implica em uma enorme limitação à concessão de benefícios relacionados à execução penal, ao descumprimento do princípio da personalidade da pena, ou da intranscendência. O artigo 5º, inciso 44 da nossa Constituição Federal, ou seja, que a pena não deve ultrapassar a pessoa do apenado, que a pena deve ser cumprida apenas por aquele que cometeu o ilícito penal. E, na realidade, se a gente parar para analisar, as famílias cumprem a pena juntamente também, os filhos, sobretudo, O tráfico não envolve violência e grave ameaça às pessoas, é um comércio, como eu já disse anteriormente, E por isso mesmo a gente tem que pensar em alternativas, em outras medidas para liberar essas mulheres, para reduzir o encarceramento, O Coletivo de Advocacia de Direitos Humanos requereu perante o Supremo Tribunal Federal a concessão de um habeas corpus coletivo para a revogação da prisão preventiva decretada contra todas as gestantes, puérperas e mães de crianças, ou de sua substituição por prisão domiciliar. O ministro Ricardo Lewandowski, muito sabiamente, concedeu a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas e deficientes, exceto o que ele dizia no inciso 1, em casos de crimes praticados contra descendentes, e inciso 2, situações excepcionalíssimas, as quais devem ser devidamente fundamentadas pelos juízes e pelas juízas. Vejam bem, essas situações excepcionalíssimas acabaram se tornando a porta de entrada para decisões arbitrárias. Em artigo que escrevi junto com a minha orientanda, a Eula Santos, chamado A Maternidade Encarcerada, Inefetividade do Habeas Corpus Coletivo, 143/641 de São Paulo, foram analisados alguns julgados a partir do banco de dados do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no período de 2018 a 2019, a fim de compreender se tal entendimento está sendo seguido pelo Judiciário Paranaense. Então, a gente fez uma análise do que acontece aqui na Justiça do nosso Estado. E nós chegamos a uma conclusão muito triste. Eu vou mostrar para vocês os dados que foram elaborados a partir dessa pesquisa. Primeiro, mostra, por exemplo, uma das decisões. A paciente não é indispensável aos cuidados dos filhos, a necessidade de produção de prova pela paciente quanto à exclusividade do cuidado. Era um caso de tráfico de drogas. O 2, cabimento da situação excepcional à regra prevista no habeas corpus coletivo por risco de exposição das crianças às substâncias tóxicas, tal concessão é prejudicial ao desenvolvimento das crianças. Vejam bem, de novo, era uma situação de tráfico de drogas. 3, a concessão da prisão domiciliar não é socialmente recomendável, tendo em vista as características do caso concreto, grave ameaça do crime de tráfico de drogas. De novo, a implicância com o tráfico de drogas por parte dos juízes. 4, prisão preventiva, presentes os requisitos fumus commissi delicti e periculum libertatis, para assegurar a ordem pública em virtude de extrema gravidade do fato ilícito. Neste caso, também era um crime do artigo 33, da lei de tráfico de drogas. E 5, diz cabimento da situação excepcionalíssima do HC coletivo 143/641, em razão de reincidência.
Vejam bem, o remédio constitucional não teve a efetividade esperada. Centenas e milhares de mulheres, e não foi só aqui no Paraná, provavelmente isso aconteceu em todo o Brasil, centenas e milhares de mulheres que se encaixam no perfil, ao recorrer ao judiciário, tiveram as suas ordens denegadas em razão da visão de mundo dos magistrados, das magistradas, que parecem desconhecer o fato de que o perfil da população presa por tráfico, que é um crime sem vítima, diga-se de passagem, é de jovens, pobres, negros, negras, presos sem portar armas, sem praticar qualquer violência, enfim, são os varejistas do comércio de drogas, né? Que normalmente são presos em flagrante, na maioria das vezes por policiais, que normalmente se tornam as próprias testemunhas do crime. Mas esses são considerados os inimigos, as inimigas preferenciais do sistema de justiça criminal. Então, gente, para ir para a nossa finalização, né, eu gostaria de fazer uma breve reflexão aqui sobre o momento que nós estamos vivendo de pandemia. Se esse período de quarentena já nos coloca numa situação difícil do ponto de vista psicológico, né, pela pressão que você sente, pelo fato de ficar o tempo todo em casa, pelo fato de não poder sair, pelo fato de correr riscos, né? Então, imaginem vocês o que é o sofrimento daqueles que vivem em prisões superlotadas e sem estrutura como as prisões brasileiras. Nem com uma hipérbole seria possível definir o sofrimento e a dor da prisão. O Loic Vacan, ele se aproximou da ideia quando ele afirmou que as prisões na América Latina são como os campos de concentração para pobres, né? Então, é disso exatamente que se trata, de viver em uma situação completamente desumana, em um ambiente superlotado, insalubre, onde a integridade física e psíquica estão a todo tempo colocadas à prova. São muitos os casos de suicídios, homicídios, ferimentos, lesões corporais, espancamentos, maus tratos, humilhações, sanções arbitrárias, privação de comida e de água. São condições que levaram o Supremo Tribunal Federal a reconhecer o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro, em razão das reiteradas violações a direitos fundamentais, bem como a inércia estatal em face dessa situação. Para se ter uma ideia da vulnerabilidade das mulheres presas, basta a gente ver o relatório das mulheres aprisionadas de 2017, foi o último relatório que teve, né? Que mostra que é uma taxa de mais de 20 vezes maior de suicídios de mulheres nos presídios do que na sociedade, e mais de 7 vezes um número maior de homicídios de mulheres presas do que na sociedade. Então, isso já deveria servir para a gente refletir sobre o enorme grau de vulnerabilidade a que essas mulheres estão expostas. E para finalizar, eu queria deixar, apesar de saber que esse é um tema difícil, que é um tema que nos traz sofrimento e dor, portanto, nós temos que pensar na empatia com essas pessoas, né? Em traduzir essa dor em uma ação, em uma atitude para mudar essa situação. Nós precisamos, portanto, pensar em políticas públicas, desde o executivo, o legislativo e o judiciário, pensar em políticas públicas de desencarceramento, de descriminalização de condutas e de inclusão e proteção dessas mulheres encarceradas e de seus filhos, né? Então, essa é uma questão que eu considero muito fundamental, né? Nós temos que pensar em uma saída para essas mulheres, e as saídas são a melhor política criminal, como diria o professor Juarez Cirino, é uma boa política social, né? Uma boa política pública, né? Então, por aqui eu encerro a minha fala. Obrigada a todos e a todas. Obrigado você, professora. Sempre é muito emocionante. Uma falta realmente da presencialidade é, de fato, o calor, né, do público, né, os aplausos, né, que sempre são necessários.
né, para essas falas que são falas fáceis, né? Eu sempre comento para os alunos, eu falo assim, pô, eu devia ter estudado oceanografia, né? Sei lá, é um tema muito difícil hoje, mas nós, de alguma medida, em algum momento da nossa trajetória, né, nos sensibilizamos com essa realidade, com o outro, né, com aquele que não é, né, ou seja, que não somos nós, né? E quando se deparamos, né, com as prisões brasileiras, sem dúvida a gente se depara com aquilo que talvez seja o pior, né? Talvez seja a face mais real do Brasil, né? Seja justamente seus calabouços, né? Muito mais claro para explicitar o que é o Brasil do que propriamente os palácios que aqui estão. E, ao mesmo tempo, né, o que envolve as questões penitenciárias, que são tantas, né? Ou seja, quem está falando de uma série de interseccionalidades, né, que envolve gênero, né? Ou seja, envolve as mulheres, envolve o sistema, né, de justiça criminal, ou seja, como existe uma espécie de um viricentrismo, né? Ou seja, uma coisa de virilidade que pauta, inclusive colocando antolhos masculinos e patriarcais nas próprias juízas, muitas vezes, que não reconhecem de forma sensível a situação que se dá nos casos criminais, ou seja, nas sentenças, mas há também, sem dúvida, uma questão assim, tão óbvia, que é uma questão do custo social, que é isso que fazemos, ou seja, se acaba-se com famílias, né, com gerações, né, a partir da dor e da humilhação, ou seja, algo absolutamente que até em termos financeiros, ou seja, aquele que é o termo mais baixo, menos, sabe, se preocupar com a questão econômica, ainda lá, né, se verifica o custo disso, que só pode ser explicado por uma postura social, né, marcada por uma visão geopolítica de subdesenvolvimento que nos foi dada, né, sem nunca termos conseguido fazer um processo verdadeiramente revolucionário, né, em termos de construção social brasileira. Né, os poucos que tentaram rapidamente foram silenciados também. Restam, obviamente, os espaços de maior liberdade, como esse, como o espaço acadêmico, do qual o professor falou, do professor Juarez Cirino, né, do qual sempre nos emociona também a fala, na medida em que ele evoca muito bem esse sentimento. Então, queria agradecer e acho que vamos abrir para perguntas, né, pessoal? Aqui tem vários alunos, temos um professor aqui de criminologia, o nosso querido professor Guilherme Degraff. Seja bem-vindo, professor. Temos alunas bastante ativistas, nós temos feito um esforço aqui de pensar esses temas, e acho que podemos aí aquecer o pessoal. Tem várias perguntas no chat, vários parabéns, professor, vários carinhos, né? Vamos preparando as perguntas aí, pessoal. Eu vou jogar a primeira pergunta para o nosso querido professor Bruno, que já estava aqui no chat, mandando, tem uma pergunta, e depois nós abrimos aí para os colegas. Então, beleza. Primeiramente, parabenizar a professora pela exposição, dizer que foi muito interessante, a gente com certeza saiu engrandecido dessa exposição, e eu fui anotando durante a sua fala algumas questões que me chamaram a atenção. Vou comentar só a primeira, depois, se ninguém fizer pergunta, eu comento as outras. Eu lembrei durante a fala, professor, de uma conferência que a professora Priscila me indicou quando eu estava na graduação, que é muito bacana. Aqueles que não conhecem, eu recomendo, tem no YouTube, chama-se Murar o Medo, do Mia Couto. Ele fala, né? Pensei nisso justamente naquele ponto da sua fala, professora, quando a senhora mencionou que quando chegou para entrevistar as presas do presídio de Piraquara, não falaram para a senhora tomar cuidado, que seriam mulheres perigosas, e esse estigma me fez pensar, me lembrou dessa passagem que me parece muito emblemática, né? Diz o Mia Couto, há no mundo mais coisas más do que coisas más propriamente ditas, né? A questão que me surge nesse contexto é saber se a senhora conhece alguma prática que eventualmente a gente poderia incentivar, talvez um tipo de treinamento, não sei, um formativo dos agentes penitenciários para tentar evitar essa estigmatização das próprias presas, visto que como essa convivência interna dessa instituição pode afetar, inclusive, a personalidade dessas mulheres, né, como elas se percebem e afetar, inclusive, como elas vão sair psicologicamente daquele ambiente. Se a senhora tem conhecimento de alguma prática nesse sentido, ou se teria alguma ideia de como a gente potencialmente pudesse reduzir essa estigmatização institucionalizada das próprias presas. Obrigado.
Bruno, muito obrigada pela questão. Eu adoro Mia Couto também. Eu sou apaixonada, especialmente por um dos livros dele, que é a Terra Sonâmbula. Sou apaixonada por esse livro. Mas adoro todas as obras dele que eu tive a oportunidade de ler, sinceramente, tocam fundo a gente, especialmente eu acho que as mulheres. Ele tem uma afinidade com o universo feminino também, né? Muito interessante. Bem, na realidade, eu acho assim que o livro do Erving Goffman, Manicômios, Prisões e Conventos, ele mostra um pouco essa relação entre os agentes e a pessoa que está numa instituição total, né? Como essa hierarquia existente entre essas pessoas geram níveis de arbitrariedade. Então, muitas vezes, nem com aulas de direitos humanos você consegue mudar esse tipo de conduta, né? Porque é algo que já está internalizado. Por exemplo, para dizer uma coisa, talvez se as mulheres estivessem na condição de agentes penitenciárias, talvez elas pensassem a mesma coisa, porque uma das perguntas que a gente fez na entrevista, que eu achei interessante, foi a pergunta sobre se elas eram favoráveis ou contra a legalização das drogas. Normalmente elas se diziam contra, porque prejudicava a família. Então elas têm a visão sobre a criminalização das drogas a mesma que tem a sociedade, a mesma desse nosso universo aqui. Apesar de elas serem vítimas desse proibicionismo, elas viam como algo errado. Elas diziam: eu estou aqui pagando a minha pena, cumprindo a minha pena. Uma ou outra dizia que era favorável à legalização, que era um comércio. Mas, assim, era excepcional, né? Então, eu acho que depende também do lugar a partir do qual as pessoas estão colocadas nessa hierarquia, no sistema, a maneira como a própria máquina funciona, a maneira como a própria instituição total funciona. Claro que se você tivesse, digamos assim, meios de comunicação mais democráticos, em que discutisse amplamente essa questão das drogas e que tivesse uma outra visão sobre a questão das drogas, que houvesse uma descriminalização, ao menos do uso, talvez você tivesse também uma forma de enxergar essas mulheres um pouco mais diferenciada. Porque não é só a maneira como os agentes penitenciários enxergam, é como a polícia, é como o Ministério Público, é como o juiz enxerga essas mulheres. Vocês viram, todas as decisões foram de denegação do habeas corpus naquelas decisões que nós analisamos no TJPR. Né? Então, há essa mentalidade, que é uma mentalidade punitivista, retribucionista, né? Que acha que aquelas pessoas estão lá porque elas são más e cometeram algo que é muito ruim na sociedade. Elas não param para pensar que, na realidade, todos nós somos criminosos, porque todos já praticamos crimes de uma forma ou de outra, mesmo que a gente não saiba que tenha praticado esses crimes. Né? Porque, como diz o professor Sebastian Scherer, nós temos mais de 1.688 tipos penais, como que nós vamos saber tudo que é crime e tudo que não é crime? Então, há muitas situações, como excesso de velocidade, beber e depois dirigir, que as pessoas fazem. Muitos magistrados, muitos promotores, muitos advogados conhecidos e tudo mais, as pessoas praticam esses crimes, apenas eles não são pegos, né? E o tráfico de drogas é muito demonizado pelos meios de comunicação, né? Porque não há uma discussão profunda, uma discussão mais ampla sobre a questão do proibicionismo na nossa sociedade. Então, eu penso assim que depende de uma mudança mais profunda na sociedade, de se tornar, inclusive, intolerante com determinados tipos de programas policiais que se passam na TV, que violam frequentemente vários direitos humanos e fundamentais dos presos e que, no entanto, fazem maior sucesso com a população, especialmente a população mais pobre que assiste esse tipo de programação e que também tem um viés punitivista por conta disso, né?
Então, claro, estudar direitos humanos, ser valorizado na profissão, né? Como um agente penitenciário deveria ser valorizado na profissão, com salário, com descanso, com todos os benefícios possíveis. E há muitos agentes bons, na realidade. Há muitos agentes bons, há pessoas que estão ali que sabem que aquelas mulheres não mereciam passar pelo sofrimento que elas estão passando. Mas eles fazem parte da engrenagem, né? Desse moinho de gastar gente que é o sistema de justiça criminal. Infelizmente, não é por mera má vontade, né? Muitos são boas pessoas, pessoas que normalmente tratam cordialmente, até civilizadamente, as presas. Há pessoas boas no sistema também. Há pessoas que não coadunam com isso. Claro, existem sempre pessoas perversas na nossa sociedade. Pessoas que gozam com o sofrimento dos outros, né? Então, essas pessoas perversas aí tem que ter realmente uma limitação legal, no sentido de que a pessoa que cometa maltrato com preso tem que ser repreendida, tem que ser punida também pelo maltrato que cometeu, né? Então, essa é uma questão. Mas eu acho que precisa de uma mudança mais profunda na sociedade. Eu não sei, eu não ando tão otimista quanto a cursos de direitos humanos e coisas do gênero possam mudar tanto o caráter dessas pessoas. Não sei, o professor Akhenaton pode falar também, que eu acho que o Akhenaton tem a visão dele também sobre essa questão, talvez seja um pouco diferente. Seria interessante. É muito interessante trazer a professora e quem é nosso professor, que a gente acaba vendo, né, coisas que nós falamos para os alunos, né? Eu sempre cito Goffman, essas referências que a professora traz e alguns alguns pontos de vista. Eu concordo com a professora, inclusive eu recentemente agora estou pesquisando mais uma vez o Poder Judiciário, especificamente os concursos públicos, e é uma pergunta muito comum, o cara fala assim, mas você acha que dá para reformar o Poder Judiciário? Né? Como é que a gente reforma, né? E eu não sei se é possível, sabe? Eu não sei se essa é a pergunta, inclusive. A pergunta deveria ser que tipo de judiciário nós queremos? O que nós queremos com um poder assim? Né? O que nós queremos com as prisões? Né? O que nós estamos querendo? Né? Ou seja, eu acho que falta uma pergunta mais básica, mais radical nesse sentido, né? De buscar a raiz da questão. Ou seja, o que nós estamos fazendo? Nós repetimos as coisas. Isso que a professora falou, eu concordo plenamente. Eu acho que é um dos principais ensinamentos né, de uma leitura mais sociológica do direito e do crime, e da sociedade como um todo, é perceber como é um processo de reprodução que não passa necessariamente pela aderência, pelo gosto, pela maldade, mas se trata de uma coisa, literalmente de uma estrutura que é física e simbólica, né? Ou seja, não é possível você ter uma prisão humana, você pode ter uma prisão menos cruel como a nossa, que as pessoas se decapitam, né? Tem decapitação, estupro e tal. Você pode ter uma prisão, mas ainda assim, a estrutura física, não estou nem falando da ideia, do padrão físico, ela em si mesmo traz a violência. E o que dirá os aspectos simbólicos, como a professora falou, né? Imagine os homens. Eu estava lendo um texto ontem de antropologia da discussão, né? Um texto ótimo, inclusive, o efeito etnográfico de uma antropóloga. E ela falando o seguinte: a diferença da visão da descrição de uma antropóloga sobre uma sociedade e de um homem antropólogo sobre a sociedade. Então, ou seja, estou falando de duas pessoas treinadas, técnicas, né, cientistas, e ainda assim o fato de ser, né, da pessoa não ter vivenciado ou meramente saber o que significa ter uma necessidade, por exemplo, fisiológica, como o fato, por exemplo, da menstruação, né, não consegue nem captar, não consegue nem imaginar, não consegue nem se aproximar. Então, nós estamos falando de uma sociedade de pessoas que nem querem isso, que se desinteressam por absoluto, jogando aquelas pessoas que não necessariamente cometeram um crime violento, um crime de machucar alguém, como, por exemplo, o tráfico de drogas, como muito bem falou a professora, né? Ou seja, que normalmente fazendo a formiguinha, estando ali com uma busca, alguma coisinha, fazendo esse mercado mais, inclusive, ralo, né? mais simples, essa pessoa é submetida a um sofrimento, uma dor e uma violência muito mais grave do que ela sequer fez. E a pessoa que faz isso
se vê ainda como um herói, como uma pessoa que está melhorando a sociedade. Né? O judiciário brasileiro faz campanha que ele é promotor de justiça, que ele é promotor de direitos, que os direitos de saúde e tal, é ele que é o judiciário que dá. Então, ou seja, eu também acho que eu concordo com a professora que não é possível fazer não sei se seria tão fácil, né? Assim, não é um curso que resolveria. Eu acho que a gente está falando uma coisa mais embaixo. Por isso que eu acho que é importante que nós, né, alunos, professores, nós falemos com aqueles que mais sofrem o peso da violência. Porque é eles que talvez deem os principais caminhos, né? Os coletivos, as organizações e, sobretudo, mobilizar novas formas de luta, novas soluções, né? A gente parece que, né, que chegamos ao fim da história, né? Fim da história para quem, né? Ou seja, né, para nós não, pelo contrário, a história está começando. E assim, nessa mesma emoção, professora, eu vou aproveitar aqui para trazer a pergunta dos nossos alunos, sobretudo, alguns alunos agradecendo ali, a professora já viu, agradeceu. A Ana Maria, uma aluna do Matutino muito engajada nessa luta desde o primeiro período. É engraçado como nós nos tocamos com as coisas. A Amanda Machado fez uma pergunta. Gostaria de saber se a entrevista que a professora fez com as presas está disponível em algum lugar, né? E aproveita essa pergunta, professora, para você falar um pouco desse processo para os alunos, né? O processo das entrevistas, da parte da pesquisa, né? No mesmo momento que responde essa, porque eu acho que é uma coisa interessante para que eles possam ouvir, né? Como que isso pode contribuir para uma leitura crítica do direito. Sim. Muito obrigada, Kenaton, pelas observações e também muito obrigada às alunas e alunos que se manifestaram aqui com as perguntas, eu agradeço. Bem, essa pesquisa, ela foi parcialmente publicada num artigo escrito por mim e pela Mariel Muraro, que era minha orientanda de mestrado à época. Nós fomos às prisões com um grupo de alunos, né, que vários alunos me ajudaram a fazer a entrevista nas prisões. E depois nós escrevemos um artigo sobre o resultado dessa prisão, que foi apresentado e que eu fui para a UNIAT para fazer a apresentação desse artigo. Mulheres encarceladas por tráfico de drogas em Brasil. O nome do artigo, que se você colocar no Google, escrever Kátia Arguello e Mariel Muraro, você encontra a pesquisa. Aí, alguém já até colocou aqui. Muito obrigada. A Kenaton já conseguiu aqui, que ele é ótimo. Eu não sei mexer, colocar links assim, às vezes, no chat, por isso que eu não fiz. Enfim, essa é a pesquisa. E o processo foi bastante interessante, porque surgiu exatamente do grupo de estudos de criminologia, de estudos de criminologia crítica que a gente tinha na universidade, e a necessidade que a gente via de conhecer um pouco mais a realidade do sistema prisional por dentro, especialmente no que se refere ao encarceramento feminino, que a partir de 2005, na realidade a partir de 2006, mais especificamente, houve um aumento significativo das prisões de mulheres no Brasil. Isso se deve exatamente em razão da lei de drogas que foi aprovada em 2006, uma lei que, apesar de ter alguns aspectos de prevenção também, ela é extremamente punitivista, né? Tem pena mínima de 5 anos e máxima de 15 anos para tráfico de drogas, né? Então, aumentou a pena, que era de 3 a 12 anos, né? Anteriormente. Ela descriminalizou, não descriminalizou, na realidade, ela retirou a pena de prisão como forma de punição no caso de uso de drogas, mas manteve a criminalização do uso de drogas, o que leva, e como os verbos no uso e no tráfico se repetem, né, porque há 18 núcleos verbais no tráfico de drogas, e, se não me engano, 5 no caso de uso de drogas, os 5 verbos no caso de uso de drogas se repetem em relação ao de tráfico, e isso levou a criar uma esfera de indiferenciação entre tráfico e uso, que acabava sendo decidida, no final das contas,
pelo flagrante policial, né? O policial que acabava dizendo se era usuário ou traficante, independentemente da quantidade de drogas, né? Que era para ser observado, mas que não foi efetivamente observada no nosso sistema. Porque se nós tivéssemos um sistema como a Espanha, que, por exemplo, considera que 50 gramas de maconha é considerado porte para uso e, portanto, não é criminalizado, a partir de 100 gramas é considerado tráfico privilegiado, a partir de 150 é considerado tráfico normal, aí você teria uma forma de fazer uma distinção bem objetiva. E, na realidade, no caso do tráfico, não acontece essa diferenciação objetiva, porque não se estipula efetivamente a quantidade de drogas para dizer que é usuário ou que é traficante, né? Normalmente os juízes decidem assim, normalmente os traficantes não são encontrados com uma quantidade alentada de drogas, por isso, né, criminaliza ali como tráfico, né? Vai para o tráfico e não como usuário, sem levar em consideração outras condições, outras circunstâncias, outras características, muitas vezes, né? Então, até uma pesquisa de um autor chamado Campos, eu não lembro agora o primeiro nome, depois eu posso passar para o professor Akhenaton e ele passa para vocês, mas foi de uma tese de doutorado feita na USP, em que eles mostraram que logo depois que foi aprovada a lei de 2006, que retira a pena de prisão no caso de usuário, que os policiais começaram a fazer batidas prendendo mais usuários como traficantes, porque eles foram estudar o caso e chegaram à conclusão de que, na realidade, os policiais não concordavam com a lei que tirava a pena de prisão no caso de usuário de drogas. Então, acabava prendendo como traficante de drogas. E isso aconteceu isso aí, Marcelo da Silveira Campos, né? Pela metade, as principais implicações da nova lei de drogas no sistema de justiça criminal em São Paulo. Exatamente isso. Muito obrigada, Akhenaton, por ter colocado aqui no chat. Então, foram essas circunstâncias que nos levaram a fazer a pesquisa sobre mulheres condenadas por tráfico de drogas. Nós quisemos fazer a pesquisa apenas com as mulheres que estavam condenadas por tráfico de drogas. E, claro, muitas coisas não foram ideais na pesquisa, né? Porque, por exemplo, a gente queria ter acesso lá ao interior da prisão, entrar na galeria, falar com as mulheres, perguntar quem que queria participar. E, na realidade, houve uma prévia seleção, né, de quem participaria, porque elas foram as próprias agentes que chamaram, né, porque a diretora pediu, né, os próprios agentes que chamaram as mulheres para responder à entrevista. Então, muitas vezes isso não é o ideal, né? O ideal é você entrar na galeria, você ter esse contato mais direto com a realidade mesmo delas, né? Nós fomos recebidas em salas limpinhas, bem organizadas, né? Que provavelmente são bem diferentes da situação das galerias mesmo, onde as mulheres vivem, né? Desculpe, senhora. Era um formulário bem extenso, né, que demandou um bom tempo para a gente preencher todos os formulários e coletar todas as impressões da pesquisa e tudo mais. Mas foi assim muito interessante. Normalmente, quando eu voltava das entrevistas para casa, eu ficava muito triste, né, porque você se envolve, né, nos problemas das mulheres que estão presas, que estão vivendo naquelas condições, saber que muitas delas estavam sofrendo, choravam muito, especialmente quando a gente falava dos filhos, né, quantos filhos tinham, que filhos que estavam ali com elas na prisão, se tinham outros que estavam fora da prisão, etc. Nossa, as mulheres choravam muito, mostrava todo o sofrimento e o sentimento de culpa também era muito presente nessas mulheres, né? Que elas se sentiam culpadas pelo fato de terem caído no sistema e de estar perdendo o vínculo com os seus filhos, o vínculo com a família, a situação
de solidão, né, que elas relatavam, né? Então, isso foi algo que nos marcou muito, assim, em relação ao cárcere feminino, né? Que há vulnerabilidades muito específicas, né? A professora Priscila fez um trabalho também, agora eu não me lembro o nome do livro que saiu, mas foi Ele um tinha livro até, excepcional. o Bruno tinha até mandado no chat ali que ele estava preparado já para mostrar. Ah, Diário de uma intervenção sobre o cotidiano. Diário de uma intervenção, Eu até, junto da Mariel, fiz o prefácio desse Diário de uma Intervenção, a pedido da professora Priscila, que foi muito gentil comigo. Fez um belíssimo trabalho de extensão com essas mulheres, né? Retirou muitas delas da prisão, muitas que estavam numa situação completamente irregular, lutaram para que houvesse, por exemplo, uma máquina para que as mulheres aprendessem a produzir absorventes, porque a situação era muito precária. As mulheres reclamavam que a quantidade de absorventes que elas recebiam não era suficiente para passar o mês. Tem relatos da Nana Queiroz que fala que muitas mulheres na prisão utilizam miolo de pão como absorvente, coisas assim que tira completamente a dignidade da pessoa humana, né? Que a pessoa, além, ela, tudo bem, se ela cometeu um erro, tá respondendo pelo erro que cometeu, mas ela não tem que cumprir uma pena ainda maior do que aquela que foi estipulada, que é o tempo de liberdade suprimida da pessoa, né? E na realidade, ela sofre muito mais maus tratos, torturas, violências, todo tipo de precariedade se vê muito presente no cárcere, né? Tem mulheres também que preferem, às vezes, ficar na carceragem para não ficar longe da família, porque estão, por exemplo, no interior, não querem vir para Curitiba, preferem ficar na carceragem, sem vir para o presídio central, onde elas poderiam trabalhar e remir a pena. E essas mulheres nós não entrevistamos, mas seria interessante fazer uma pesquisa com essas mulheres, o que elas não querem é ficar numa cidade distinta da cidade da família delas. Então, muitas vezes, elas se sacrificam ainda mais com isso, né? Porque tem poucos presídios femininos, né? Presídios destinados às mulheres. Então, o sofrimento realmente desumano, é totalmente desumano. Isso aí, professora. Eu tenho aqui um grupo, inclusive fechou hoje as inscrições, um grupo de pesquisa sobre sociologia do direito, interfaces, violência, segregação e direitos humanos, justamente para a gente tentar fazer, né, tentar, né, colocar nos alunos esse intento de fazer pesquisa empírica, sobretudo sobre quando falamos em violência, né, porque se a gente fala em violência, fica tão abstrato, violência, né, assim, a violência, né, mas você tem que, né, quando você olha lá, quando você vê, você fica muito claro, né, né, a situação, né, como isso cria subjetividades, né, e marca as pessoas. Aproveitando, professora, temos mais algumas perguntas, eu acho que daí nós podemos encerrar, né, justamente por conta do horário, a professora, obviamente, né, tem outros afazeres. Tem umas perguntas aqui muito interessantes sobre a situação do parto, né, se é feito na própria cadeia, como é que é essa situação do parto, quando nasce, é feito lá e fica lá com a criança, eu acho que ela gostaria de saber um pouco mais. O Felipe também fez uma outra pergunta que, em certa medida, a professora já respondeu, mas caso a professora, né, lembre de alguma coisa, pode comentar um pouco mais. O Felipe perguntou sobre o caso de assédio por parte dos guardas, né, e se sim, né, como é que funciona, né, qual é o plano de ação desses assédios, né? Eu acho que o assédio, Felipe, até é uma coisa até estrutural, assim, né? Você é assediado o tempo todo, né? Você está numa situação de prisão, né? Então, mas sim, entendi a pergunta, a professora acho que ela pode explorar isso. E aí a Jordane fez uma pergunta, o Jordane Guarnieri, né? Fez uma pergunta sobre a questão do trabalho, que a professora comentou rapidamente aí também como funciona a questão do trabalho das presas, né? Se elas têm essas possibilidades e se de fato ajuda elas a reduzir a pena e numa futura profissão. Bem, obrigada pelas perguntas.
Vou começar pela primeira, né, sobre a questão do parto. Bem, o parto é normalmente realizado no Complexo Médico Penal, que é um lugar que não é exatamente né, sem contar com pessoas também com doenças mentais e tudo mais, Professora, né, no Complexo Médico Penal. licença, Oi? desculpe interromper. Quando a professora começou a falar no complexo médico penal, acabou travando. Então, travou pelo menos uns 30, 40 segundos. Se você Ah, puder sim. voltar, peço desculpa. Ah, não, tudo bem. Chove, normalmente eu tenho problemas com a internet. Então, o parto normalmente é realizado no Complexo Médico Penal, né, que é um lugar onde não é apropriado exatamente para uma mulher ter um bebê, porque é um lugar onde tem doenças infecto-contagiosas, onde, claro que ficam em alas separadas, mas tem doenças infecto-contagiosas, tem outras pessoas portadoras de doenças mentais, então não é um local apropriado, muitas vezes, para a mulher ter o bebê. E não é uma maternidade, né? Não é um hospital, não é um lugar que vai ter acolhimento. E há alguns anos, isso foi proibido posteriormente, né? Mas a gente teve muito na história do nosso país, mulheres tendo bebês algemadas. Imagine, olha o grau da crueldade, né? Mulheres parindo algemadas. Né? É o suprassumo da crueldade, da violência. Né? Quer dizer, que risco que uma mulher que está num parto pode apresentar para quem estiver em volta? Nenhum, né? Então, é uma coisa assim absurda, ainda bem que essa foi uma coisa que realmente foi modificada, há decisões contrárias a isso, a leis, eu agora não sei dizer exatamente para vocês com detalhes, mas isso está proibido. Mas a gente sabe que, às vezes, nem sempre o proibido significa que não exista. Nós não fizemos uma pesquisa em todos os presídios, em todos os lugares, para saber se isso continua acontecendo ou não, mas há denúncias de situações que ocorreram já nessa nossa história da prisão feminina. Né? Bem, o assédio por parte dos guardas e das guardas. Normalmente, eu não sei que tipo de assédio que quis dizer, se é assédio moral, se é assédio sexual, claro, o guarda é um burocrata que está submetido à lei. Se ele violar os direitos do preso, ele vai responder civil e criminalmente pelas violações que ele praticar. Né? Normalmente é disso que se trata. Né? Então, a pessoa tem que responder por isso. Mas é claro que num ambiente prisional, com essa hierarquia que existe no ambiente prisional, há muitos abusos, né? Há muitos abusos. Mas, normalmente, aqui no Presídio Feminino de Piraquara, eram só, pelo menos a que a gente viu, eram só agentes penitenciárias femininas, né? Mulheres que estavam atendendo outras mulheres. Então, isso já é algo, do meu ponto de vista, bastante positivo. Com relação ao trabalho, perguntaram aqui que tipo de trabalho que as mulheres tinham. Uma das coisas que a gente falou no nosso trabalho é o seguinte, que não tinha trabalho que ensinasse alguma profissão específica para elas. Tinha, no caso, costura, né? E tinha um outro trabalho lá que era relacionado a... Eu não me lembro agora o nome da empresa, mas uma dessas empresas que fazem chips de cartão de crédito, essas coisas assim, e que elas aprendiam a lidar com aquilo. Então, ela era uma forma de profissionalização. Hoje em dia, eu não sei como está, não voltei a fazer pesquisa no mesmo presídio, nessas prisões, para saber o que modificou, né? Até porque a gente denunciou essa situação. Mas, em geral, o tipo de trabalho que se tem é um trabalho que não é remunerado, elas recebem um pecúlio. À época, era um pecúlio de R$30, por exemplo, que era para elas fazerem faxina, cozinhar, fazer atividades dentro da prisão,
como, por exemplo, cuidar da creche, coisas assim, atividades que as mantinham, de certa forma, na mesma situação em que elas entraram, ou seja, não aprendiam profissão nenhuma para, quando saísse, ter uma oportunidade de trabalho. E o que eu penso, assim, o mais importante seria dar uma oportunidade de trabalho para essas mulheres, porque uma das coisas que aparecia na entrevista muito constantemente, né, quando a gente perguntava o que elas esperavam depois da prisão, com quem que elas poderiam contar. Então, assim, unanimidade. As que criam em Deus diziam que contavam só com Deus, com mais ninguém. As que ainda tinham algum vínculo com a família diziam que poderiam contar, muito provavelmente, com a família. De resto, não teve nenhuma que falou, olha, eu posso contar com o Estado, com um trabalho que vai me ser ofertado depois que eu sair daqui, para eu não voltar a praticar o crime de tráfico de drogas. Tanto que teve uma que foi bastante sincera e falou para a gente, em que eu vou trabalhar quando eu sair daqui? Não tenho qualificação, não tenho estudo, o estudo que eu podia conseguir aqui já fiz, mas não tenho qualificação. Quem é que vai dar trabalho para uma mulher que praticou um crime de tráfico? Né? Quantas pessoas me aceitariam para que eu trabalhasse no seu comércio, na sua casa, enfim? Então, ela falou, provavelmente o que eu vou fazer quando sair daqui é voltar a traficar. Então, assim, aquilo, ao mesmo tempo que nos chocava, é uma sensação assim de uma realidade nua e crua que te aparece. Porque é exatamente isso. Né? Porque não adianta ficar nesse Deus deu, esse Deus dará. Né? Não vai surgir do nada uma possibilidade de saída para essas mulheres. O que tem que ter alguma política pública de inclusão, né? De que haja para que essas mulheres possam efetivamente ser reintegradas à sociedade, que elas possam criar os seus filhos em liberdade, sem retornar à prisão. Né? Então, essa é uma questão muito fundamental do meu ponto de vista, né? Pensar no depois, né, do cumprimento de pena. Eu acho que tem que pensar no antes, que é acabar com a criminalização das drogas, é um passo mais adiante, né? Acabar com o proibicionismo. As pessoas pensam assim, descriminalizar significaria aumentar o consumo. Não, não se trata disso, não é aumentar o consumo. Descriminalizar e legalizar significa, na realidade, você regulamentar o mercado. Algo que não tem, você não tem regulação do mercado. Hoje em dia, um jovem de 14, 16 anos que quiser ter acesso à droga vai em qualquer pracinha pública na cidade e consegue a droga até pela internet, já ouvi dizer. Né? Então, a pessoa tem um acesso muito facilitado às drogas. Quando você regulamenta, como eles fizeram no Uruguai com a legalização, por exemplo, da maconha, que era a droga que era mais utilizada no Uruguai, quando você regulamenta, significa que você vai ter um controle da qualidade da substância, da produção, e você vai interferir no mercado clandestino. Os traficantes não gostam da legalização. Os traficantes, que eu digo, aqueles que ganham muito dinheiro com o tráfico de drogas, que movimentam dinheiro em paraísos fiscais, esses sim, eles não querem saber da legalização, porque a legalização significaria perder um mercado altamente lucrativo. Né? E com a regulamentação, não. Teve uma pesquisa feita na Câmara dos Deputados, se não me engano, que mostrou que nós economizaríamos em torno de mais de 5 bilhões de dólares, né? Não, 5 bilhões de reais,
se acabasse com a criminalização, por exemplo, da maconha. E ainda ganharíamos em torno de 3,8 bilhões de reais. Eu não sei se é o inverso ou se é dessa forma, que eu não me lembro agora exatamente os dados da pesquisa, mas tem uma pesquisa da Câmara dos Deputados que mostrou que, na realidade, poderia oferir recursos com a legalização, e esses recursos, obviamente, poderiam ser utilizados na educação, né? E também na saúde, que é fundamental. Na saúde, no tratamento daquelas pessoas que fazem uso problemático de drogas, porque não são todas as pessoas que fazem uso problemático, muitas pessoas fazem uso adulto de drogas e têm uma vida normal, assim como bebem. O álcool, ele é muito mais danoso à saúde do que a própria maconha. A maconha, inclusive, está comprovado, tem vários efeitos medicinais, né, que estão comprovados, né? É um absurdo, por exemplo, não se descriminalizar o uso medicinal da maconha no Brasil, né? A pessoa tem que ficar entrando com ação na justiça para poder plantar na sua casa, para poder extrair o óleo, enfim, por exemplo, da cannabis ou canabidiol, né? Para usar em doenças como mal de Alzheimer, mal de Parkinson, fibromialgia, doenças, a síndrome de Dravet, câncer, enfim, né? Então, na realidade, com a regulamentação, nós chegaríamos a uma solução mais racional do problema, mas parece que eles não querem uma solução racional. Vejam bem, os jovens norte-americanos, antes da legalização da maconha nos Estados Unidos, usavam muito mais maconha e muito mais todas as outras drogas do que os jovens na Holanda, onde era legalizada a maconha, né? Esses jovens têm acesso mais fácil em ambiente de clandestinidade do que quando há regulamentação. Hoje em dia, mesmo os Estados Unidos, que são os maiores empreendedores morais da guerra às drogas no mundo, eles estão legalizando o uso adulto de drogas, estão legalizando o uso medicinal de maconha, o uso adulto de maconha, né? Então, nós é que estamos caminhando na contramão da história. A pessoa, para obter um medicamento, ela corre risco de ter que virar traficante no Brasil. Corre risco de ser presa no Brasil para obter um medicamento para a saúde de alguém da sua família, para a saúde de alguém que ela ama, né? Então, a gente também tem que pensar nessas situações, né? É muito dramática a situação desse proibicionismo, né? Esse proibicionismo gera mais mortes, mais encarceramentos, mais violência, mais corrupção policial, política, em todas as esferas, né? E nós poderíamos acabar com isso com a regulamentação, com a legalização e a regulamentação, porque a regulamentação significa, como fizeram no Uruguai, olha, acabar com propaganda de drogas, não vai ter propaganda de nenhuma droga, inclusive não vai ter propaganda de álcool, porque álcool é uma droga que as pessoas usam muito e são estimuladas pela propaganda, então não pode ter propaganda. Não pode o jovem ter acesso a essas drogas, é proibido o jovem ter acesso a essas drogas. Vão ser vendidos em lugares separados aos lugares onde se vende o álcool, né? Por exemplo, vão ser vendidos em farmácias ou em lojas específicas, como fizeram no Canadá. No Canadá, você tem um lugar onde você compra álcool e tem um lugar onde você compra a cannabis. Não pode vender no mesmo lugar as duas drogas, que já é uma forma de uma política de redução de danos, né? Para evitar que as pessoas façam misturas de drogas. E há uma política de esclarecimento a partir do momento em que há uma regulamentação, há uma política de educação da população para lidar com a situação. Não é porque vai legalizar que você então também eu vou usar agora porque foi legalizado. Não é bem assim. A maior parte das pessoas segue a vida como era antes, ou seja, continua tomando seu álcool, fumando seu tabaco e tudo mais e segue adiante. Você não necessariamente cria um mercado maior. A clandestinidade, sim.
cria um grande mercado, porque faz com que jovens muito cedo tenham acesso a drogas que deveriam ser proibidas para eles e que são proibidas para eles mesmo nos lugares onde há a regulamentação, né? Jovens abaixo de 18 anos de idade não podem ter acesso, como é no Uruguai, como é em vários lugares. Claro, tem vários modelos aí de descriminalização, de legalização, né? Vários modelos interessantes, né? Nos quais nós poderíamos nos pautar, né? Para mudar essa guerra às drogas, para tirar essas mulheres do cárcere. Elas são meras comerciantes. Elas não são perigosas e dissimuladas, como me disseram uma das funcionárias. São pessoas sofridas que vêm de uma classe social muito baixa, que vêm assim, de condições absolutamente precárias de vida, né? Com uma renda muito baixa. Então, a gente tem que discutir feminismo, feminização da pobreza, igualdade de gênero. A gente tem que discutir essas questões e fazer políticas públicas no sentido de intervir aí, políticas públicas de intervir para que tenha, por exemplo, uma renda mínima para a população. Por que não? Olha qual quantidade de impostos que se sonega nesse país e que, por exemplo, até o agronegócio não paga impostos como o resto de nós temos que pagar como trabalhadores, né? Com a quantidade de impostos que são sonegados efetivamente, nós poderíamos ofertar uma renda básica, uma renda mínima para todas as mulheres que estão nessa situação de precariedade e que acabam sendo levadas à traficância, né? Sei. Sem dúvida, professora, essa análise final né, que a professora fez aí realmente parece trazer assim, os principais temas. Eu acho que nós temos que fazer mais meses para discutir essa questão do proibicionismo. Não é um tema que acabou, é um tema que precisa de cada vez mais impulso, né, para que a gente possa, de fato, né, pensar, como você mesmo disse, racionalmente. Até quando a gente vai ficar mantendo uma postura absolutamente moral e do pior tipo de moralismo hipócrita ainda, né? Ou seja, né, que perpassa todo mundo. Quando eu entrevistava juízes, era muito recorrente. Ela fala histórias da família dela, de pessoas que usam droga, e ela não prende essas pessoas, né? Então, assim, é realmente uma situação muito dramática, né, que a gente vive, e eu acho que eu concordo com a professora. Cada vez mais eu tenho pensado assim, no qual sentido? A gente precisa sonhar, a gente precisa propor efetivamente no seguinte sentido, né? Deixar de ter medo de sonhar algo que é possível, viável, concreto, como, por exemplo, como você falou, a renda mínima. A renda mínima ela é uma coisa definida há muito tempo. Inclusive, temos o Eduardo Suplicy como um grande agente dessa defesa. Não é uma coisa sonhar, ou seja, o utópico, hoje em dia, né? Isso é uma coisa muito interessante de pensar política atualmente, né? Ela possibilita concretamente a gente pensar essas rupturas e propor novamente, né, o que parece ser evidente, ou seja, o agronegócio, que a gente fica vendo na televisão, na Globo, o agro é pop, o agro é tech, é um sinal do nosso subdesenvolvimento, ou seja, do qual um tipo de economia que mais macula o Brasil, viola em todos os sentidos, né? Ou seja, e obviamente pouco repassa uma divisão social do trabalho em relação a isso, por exemplo, né? E obviamente isso afeta todos né, os ambientes sociais, etc. Então, eu queria agradecer, mas professora, me permita, aqui ao fim, eu gostaria de né, terminar, né, essa apresentação tua com você, né, mas na minha voz, porque é um texto teu com a Muriel, evidentemente, é a conclusão, né, da tua introdução, do teu prefácio. E eu acho que ela, né, ensaia muito bem o tom da nossa fala aqui, da sua apresentação e dos desafios que nós, estudantes do direito, temos, né? Ou seja, eu falava hoje para os alunos, quando discutíamos a retomada, né, a discussão se vamos retomar híbrido ou não, tal, e eu convocando eles à consciência, né, e ao chamado heróico da nossa época, da nossa geração. A gente não pode se furtar de aproveitar um momento histórico
de ruptura política, institucional que vemos e, novamente, ter a coragem de propor, de sonhar uma sociedade diferente. Será que até quando nós olharemos para as injustiças sociais e naturalizaremos elas como ser viável um procurador da República reclamar de receber só R$27 mil, de reclamar de receber um iPhone do modelo anterior e tratarmos isso como normalidade? Então, eu acho que essa a tua fala, ela me expressa muito bem, professora. Se me permite, eu gostaria de lê-la, desse livro que o professor Bruno estava indicando, que fala assim: se a universidade se preocupasse menos com o burocrático Lattes e tivesse mais exemplos assim. O trabalho aqui apresentado constitui um grande exemplo daquilo que deveria ser a universidade a partir de uma prática que permite a intersecção entre extensão, pesquisa e ensino, que só se tornou possível em razão do grande comprometimento social, acadêmico e científico da professora doutora Priscila Passachá, que é a organizadora do livro, e queremos convidá-la, já foi convidada, inclusive, participará, inclusive, de uma próxima fala nossa, coordenadora do Mulheres pelas Mulheres, projeto que teve muitos méritos, pois, para além do atendimento jurídico e da escuta de mais de 500 mulheres entrevistadas, tornou visível a crueldade e a violência operada pelo sistema de justiça criminal contra essas mulheres encarceradas. Associadas a um exemplar rigor teórico, são tantas as histórias, os rostos, as falas, as dores, as angústias e as pequenas alegrias singularmente descritas com a mais profunda sensibilidade que nos emocionamos a cada página lida. Este diário deveria ser leitura obrigatória em todas as faculdades de direito do país e a todos que, de alguma forma, estão em contato com esta realidade perversa. Mais que um grande livro, este diário, né, que a professora um pouco narrou aqui também das histórias, é um grande feito. Parabéns, e aqui eu já modificando, dando essa liberdade, parabéns à professora, Cátia Arguello, e agradeço, a quem agradeço muito, e às grandes mulheres da consciente importância da sua luta política para a emancipação feminina de uma sociedade machista e patriarcal. Professora, eu agradeço imensamente mais uma vez, foi um prazer revê-la, sinto saudades das aulas. Quiser dar a despedida, quiser mandar uma mensagem final, fique à vontade, professora. Muito obrigada, Akhenaton, muito obrigada a todos e todas que estiveram presentes até agora. Muito obrigada, Bruno, pela mediação da fala. Akhenaton, muito obrigada mesmo, porque eu considero uma pessoa muito especial. Eu fui tua professora, mas eu aprendi muito com você. Você realmente é uma pessoa extraordinária, que eu tive a felicidade de conhecer. Uma pena que a gente tenha tido aulas apenas remotas durante esse período, né, do ano de 2020, né, do ano de 2020, em que a gente teve aulas remotas na pós-graduação, porque é o tipo da pessoa com a qual você quer terminar a palestra, terminar o diálogo e quer terminar a palestra e continuar o diálogo, né? Tomar um cafezinho, tomar uma cerveja junto, conversar, né? Seria ótimo se nós pudéssemos ter essa confraternização aqui, mas infelizmente a gente está vivendo esse momento difícil, né? De pandemia, de muitas mortes, de muito sofrimento que a gente tem que levar em consideração. Sempre tem alguém que conhece uma pessoa que perdeu a vida durante esse período de pandemia. Então, minha homenagem também fica às pessoas que perderam familiares, às pessoas que estão enclausuradas em casa, respeitando a vida do próximo, né? Sabendo da importância que tem hoje de se precaver, né? De tomar cuidado. O cuidado de si representa também o cuidado do outro, o cuidado em relação ao outro. Então, são essas pessoas que, do meu ponto de vista, também têm a empatia que nós sentimos, né, com essas mulheres presas, né? E que eu espero que tenham empatia também com a história de vida dessas mulheres, né? E que possam, sei lá,
isso apenas foi uma pequena linha para começar um grande diálogo acerca do problema da mulher na prisão, né? Isso aqui, eu acho que demoraria horas e horas para que a gente enfrentasse, sei lá, boa parte dos problemas relacionados às mulheres presas. E, então, eu quero finalizar agradecendo a todos e todas que ficaram até aqui, dizendo que foi um prazer para mim estar aqui com vocês e que eu espero que todos e todas fiquem muito bem e que a gente suplante esse momento difícil da pandemia e que possamos, então, praticar, né? Partir para o ato, né? Com a extensão universitária, com a pesquisa, com a produção científica, né? Para amenizar o sofrimento e a dor dessas pessoas que estão no cárcere hoje em dia, né? Que são as pessoas mais vulneráveis da escala social. Gente, muito obrigada. Um grande abraço a todos e todas. Akhenaton, muita saudade, viu? Obrigado, professora, mais uma vez. De você e da sua esposa, que eu ainda não conheço pessoalmente, mas queria conhecer. Logo vai, ela estava adorando hoje aqui a palestra também, logo vai acabar essa pandemia, nós vamos fazer esse encontro pessoalmente aqui, os alunos ali comentando. Professora, você é incrível, venha mais vezes. Ana, o que você está vendo agora foi o que eu vi lá quando eu fui estudar pela primeira vez, e é como disse uma vez a querida professora, que foi tua orientadora, né, lá na UFSC, né, a Vera também, né, ou não? A Vera não foi minha orientadora, mas é a minha musa da criminologia. E ela falou uma frase... É porque eu entrei para a criminologia depois. Eu trabalhei na sociologia do direito durante muitos anos e eu entrei na criminologia mais quando já era professora de sociologia do direito na Federal do Paraná, por influência do professor Juarez Cirino dos Santos. Sim. Mas a Vera sempre será a minha musa da criminologia, sabe? Ela, a professora Vera Malaguti Batista também, sabe? São mulheres extraordinárias. E eu lembro quando eu vi a aula dela, que a Ana está nesse sentimento, né, dessa admiração que nós temos pelos professores, né? Também que aparece muito na sua fala. Eu lembro dessa fala da professora Vera, que ela falava assim, que isso aqui é como se fosse uma gotinha de veneno, a criticidade. Então, ou seja, isso é uma professora hoje que você viu, Ana, é uma gotinha de veneno que contamina as pessoas e que, inevitavelmente, né, a criticidade toma conta e a gente, né, quando vê, nos emocionamos e não separamos mais a vida do trabalho, né? Ou seja, levamos a vida junto com o trabalho, que é o ofício científico, o ofício acadêmico, que a professora muito bem expressou aqui. Então, eu também, né, como coordenador, agradeço imensamente. A professora vai ficar sempre o convite aqui, a casa sempre é sua da Unicecal, né? Torcendo para que a próxima seja presencial, a gente possa ir jantar e dar risada e conhecer um pouco dos encantos aqui dos Campos Gerais. Conhecer os alunos também. Os alunos, sem dúvida, maravilhosos. E, Bruno, quiser encerrar? Obrigado aí, professora. Foi uma fala excepcional. A gente, infelizmente, está se conhecendo pessoalmente assim, né? Mas que quando tiver a possibilidade de fazer presencial, certamente vamos organizar aí alguma atividade. Obrigado aí, professora Akhenaton, e pessoal que está presente. Lembrem-se que os certificados vão estar lá na seção Meus Ingressos da sua plataforma Simpla, nos eventos encerrados. Se vocês clicarem ali, vai aparecer os eventos encerrados. Clicando nos eventos, ali vai aparecer um linkzinho onde vai ter ali Meus Certificados. Vocês clicam e pronto, voilà. Então, obrigado a todos aí, a todos que participaram. Foi um prazer enorme ter a professora Katia Arguello conosco e espero Muito obrigada. mais eventos assim. Beleza, até mais, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.